Em um mundo onde o Império simbolizava a consolidação do poder e centro comercial do mundo, Roma atingiu muitos apogeus de sua era de glórias, conquistas e dominação de outros povos. Conforme o Império crescia, com ela vinham outros povos, sejam de imigração por oportunidades ou mesmo o mais comum, o mercado escravocrata, advindo das batalhas que eles rendiam numerosos soldados e civis capturados, que agora entrariam na capital a fim de ver o seu esplendor. E por estes, muitas das vezes odiados por conta de suas liberdades haviam sido vetadas, para mascarar alguns problemas sociais, era necessário aplicar uma distração que fizesse sentido para aprisionar a atenção dos povos em grandiosos espetáculos, a muito custo de milhares de impostos coletados. Esses espetáculos também precisavam ser organizados em um único local que simbolizasse a grande riqueza que somente Roma poderia transmitir. Quando surgiu a ideia de construir uma arena verdadeiramente monumental para abrigar o que a história eternizaria, não só pelo que acontecia nessas arenas, mas também pela cultura pop e cinematográfica atual, como nas obras de Gladiador 1 e 2, dirigidos por Ridley Scott. Senhoras e senhores, a história do Coliseu. O Coliseu também possui outro nome, o Anfiteatro Flávio. Possui este nome por ter sido inaugurado na dinastia Flaviana. Quem inaugurou se chamava Flávios Valérios Aurelius Constantinos Augustus. Mas vamos contar esta história um pouco mais à frente. Neste momento vamos falar sobre sua construção e propósitos. Essa grandiosa arena se localiza na região central da própria Roma. Em sua massiva estrutura encontra-se materiais como tijolos que foram muito bem revestidos com argamassa e areia, mas que foi coberto também com travertino. O travertino origina-se de uma rocha calcária composta de calcita, aragonita e limonita com bandas compactas e paralelas entre si, nas quais se observam pequenas cavidades, onde predominam os tons que passam pelo branco, o verde e o rosa, apresentando frequentemente marcas de ramos e folhas, que também é conhecida pelo nome tufo calcáreo. O seu nome, no entanto, vem do latim lapis tiburtinus, pedra de Tibur ou atual Tivoli, sendo esta uma rocha sedimentar quimiogênica, e seu uso fora massivo na era imperial romana. Aproximadamente no ano 72 d.C., a construção logo se inicia sob a liderança do imperador Titus Flavius Vespasianus. Titus Flavius, como vou passar a chamar agora, ascendeu o poder em meio a uma conturbação devido ao último imperador atentado contra sua própria vida, tendo sido o primeiro em sua dinastia a ocupar a posição de poder em sua linha de sucessão, e seguiu seus dois filhos, Tito e Domiciano. Titus foi proclamado imperador pelos próprios soldados em Alexandria. Pouca informação sobreviveu aos 10 anos de governo de Vespasiano. Destaca-se o programa de reformas financeiras que promoveu, tão necessário após a queda da dinastia Júlio-Claudiana. A sua bem-sucedida campanha militar na Judéia e seus ambiciosos projetos de construção como o Anfiteatro Flávio, conhecido popularmente como o Coliseu, ao qual estamos abordando aqui, o período de seu governo ficou marcado por uma eficaz administração econômica, quer na capital do Império, ou mesmo nas suas províncias de domínio. Com o aumento significativo do tributo anual e a implementação de medidas econômicas muito mais severas, permitiu atingir níveis de progressos assinaláveis nas finanças do Estado. Assim é retratado os registros de sua passagem pelo comando do Império. E o mesmo viria a morrer em 72 d.C. por uma inflamação intestinal muito severa. Com a morte de Titus Flavianus, o seu filho, Titus Flavius, assumiria a sua linha de sucessão e retomariam as obras da Grande Arena, que viria a ser inaugurada por volta do ano 80 d.C., mas Titus Flavius teve uma curta passagem em vida à frente do Império e morreria logo após por complicações devido a uma forte febre. Quem assumiria a sucessão na dinastia Flaviana seria Titus Flavius Domicianus, ou simplesmente Domiciano, a quem fora feita muitas ou mesmo severas mudanças na estrutura do Coliseu como a conhecemos hoje em dia, e tendo alguns jogos sido realizados
também em sua era para comemorar a sua inauguração, ao qual vamos também destacar um pouco mais à frente como que se deu esses 100 dias de jogos para poder celebrar a construção do anfiteatro em seu nome. A estimativa não é exata acerca da quantidade do público que poderiam lotar a arena, mas os números ainda impressionam até hoje. Cerca de 50 a 80 mil pessoas. A média provavelmente teria sido dos 65 mil, mas é uma estimativa histórica daqueles que se amotinaram para apreciar os violentos jogos que aconteciam na grandiosa estrutura. O seu nome como tal conhecemos hoje talvez tenha associado a uma estátua do antigo imperador Nero, que se chamava Colosso de Nero, e a partir daí o anfiteatro Flavium passou a ser conhecido somente como Coliseu. Ainda na era de Titus Flávios, quem o inaugurou a imensa obra, houveram múltiplos jogos para celebrar sua inauguração, a quem o manteve muito popular com os cidadãos romanos. Mas não há registros precisos da natureza acerca de seus jogos ocorridos ali, embora haja uma concordância que possivelmente durante as manhãs acontecessem jogos de aviações, que seriam caças animais, e que durante o início da tarde que se seguiriam as execuções públicas das mais variadas formas, os mesmos animais exóticos que vinham de todas as extensões do Império Romano e suas províncias para poder divertir o público que assistia calorosamente aqueles espetáculos. Haviam estruturas específicas por baixo da arena, de onde vinham os animais que surgiam e surpreendiam ali os caçadores dispostos. E perto do final do dia, ao ápice, perto do final do dia havia os espetáculos que levavam as multidões ao ápice e à loucura coletiva. Ocorriam as munera gladiatória, ou combates entre gladiadores. Massivamente escravos, combatentes capturados e prisioneiros que estavam condenados à morte e que ali buscavam seu último lugar de honra na história. Até mesmo as naumaquias, que foram retratados por relatos de duas pessoas em diferentes épocas, e estas foram Caio Suetônio Tranquilo e Tácito, embora também haja outro registro de outro historiador local que viveu para contar esses relatos também. Essas batalhas navais serão abordadas posteriormente no vídeo, só que um pouquinho mais à frente. Ao total foram cerca de 100 dias de jogos durante as festividades para a inauguração. Mas apesar dos relatos de Caio Suetônio Tranquilo e também Tácito, quem nos detalha como que eram realizadas as batalhas dos gladiadores é um epigramista que se chama Marco Valério Marcial. Um epigramista é quem faz composições poéticas ou coisas dessa natureza. Ele nos dá uma descrição mais completa e a única descrição verdadeiramente contemporânea na sua obra De Espetáculos, ou sobre os espetáculos. Uma série sobre uma epigramia que detalhava individualmente os acontecimentos dos jogos como ilustração do poder e da benevolência de Titus. A maior parte do trabalho está centrada no elogio a Tito, e houve e ainda há dificuldades com a identificação acerca desse registro, que a datação e a tradução de várias partes, então está dividida no taco, consolidada, como quer que seja. Porém, Marcial dá detalhes de um acontecimento que não foi coberto por outras fontes, então fica difícil você cravar a verdade acerca desse registro. Mas assim é o único registro completo de um combate de gladiadores que chegou até nós. Então, assim ele o diz, na obra de Marcial de Espetáculos 29. Enquanto Prisco e Vero alongavam o confronto, e por um longo tempo a luta foi igual de ambos os lados, altos e repetidos gritos reclamavam a liberdade para os homens. Mas César seguiu a sua própria lei. Era a lei de lutar com o escudo até que um dedo se levantasse. Fez o que lhe era permitido. Muitas das vezes deu comida e presente, mas chegou-se ao final com a mesma igualdade. Iguais a lutar, iguais a ceder. César enviou espada de madeira a ambos e palmas a ambos. Portanto, a coragem e o talento receberam seu prêmio. Isto não aconteceu perante nenhum príncipe, salvo tu, César. Quando dois lutaram, ambos foram vitoriosos.
Então este é o registro que Marcial nos entrega acerca de uma das batalhas, né, das múltiplas que ocorreram ali na arena do Coliseu. Registros como esse fizeram com que diretores como Ridley Scott se inspirassem e criassem a obra Gladiador e a mais recente Gladiador 2 para tentar retratar como seriam essas lutas épicas em a mostra do poder do Império Romano a ser decidido por um fervoroso combate por suas vidas. Outro detalhe interessante relatado por historiadores que foram as naumaquias, uma espécie de batalha naval encenada, mas que obviamente eram igualmente letais. Antes destas ocorrerem, os combatentes saudavam o imperador como Ave Imperator Morituri te salutant, ou Salve o Imperador, aqueles que estão prestes a morrer te saúdam. Cássio, Suetônio e Marcial também citam essas batalhas, mas é Dião Cássio que afirma que se utilizaram para este propósito tanto a naumaquia construída por César Augusto, como também o anfiteatro, no caso o Coliseu, que tenham sido inaugurados para dois espetáculos bastante distintos. Suetônio só afirma que o evento teve lugar no velho Lago Artificial, que esta tenha sido utilizado, ou no caso a naumaquia tenha ocorrido na era de Augustus. Marcial, por seu lado, não especifica onde tiveram esses naumaquias, né, ou onde ocorreram esses espetáculos. Mas é claro que este autor, no caso Marcial, o local ao qual tinha possibilidade de serem dado, também se esvaziava de forma deliberada, então, dando uma ideia de que poderia ter acontecido de fato no Coliseu. E ele relata o seguinte: se vens aqui de uma terra distante, um espectador tardio, para quem este é o primeiro do dia sagrado espetáculo, que a guerra naval não te engane com seus navios, e a água toma o mar. Aqui, até há pouco havia terra. Poderás acreditar? Olha enquanto as águas cansam Marte, mas em pouco tempo estarás dizendo, mas aqui há pouco havia um mar. Novamente, notamos a imprecisão dos detalhes, porém é possível afirmar que as batalhas navais aconteceram na estrutura de alguma forma. Com o passar dos tempos e a chegada da Idade Média, a opinião pública acerca desses espetáculos sangrentos foram mudando para uma crítica mais direta. Pouco a pouco o interesse foi sendo perdido e a queda do Império Romano e a estrutura que outrora representou o auge dos imperadores estava agora abandonada. A mesma viria a sofrer com múltiplos terremotos, abalando assim alguns de seus círculos concêntricos e desmoronando. Até mesmo muitos de seus tijolos foram usados para a construção da Basílica de São Pedro,